Então, agora a gente vai ver quais as informações mais importantes que a gente tirou de cada espectro, da análise de cada espectro. Ou seja, qual informação que a gente pôde tirar quando esse composto foi analisado com uma determinada técnica. Então, a partir da análise do espectro obtido na região do infravermelho, a gente viu que o composto analisado ele possuía uma ligação C dupla O, uma carbonila e uma ligação CO. A partir da técnica de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, o RMN de hidrogênio, a gente viu o seguinte, que esse composto ele tinha um CH2, um carbono metilênico ligado a um CH3. Isso a gente pode ver pelo seguinte, pela multiplicidade do sinal. E a gente viu que esse sinal aqui era referente a esse CH2 porque ele aparece para a gente, na verdade, como um quarteto, obedecendo a regra do N mais 1. Se ele aparece como um quarteto, significa que no carbono vizinho a ele tem 3 hidrogênios. E por que esses deslocamentos químicos? A gente viu que essa região aqui do espectro é uma região onde esses hidrogênios eles estão blindados. O que significa isso? Que não tem nenhum átomo eletronegativo retirando densidade eletrônica desses hidrogênios. E a gente viu que esse sinal aqui é referente a 3 hidrogênios, ou seja, ele é referente a uma metila, e que essa metila está isolada, ela não está acoplando com nenhum outro, esses hidrogênios não estão acoplando com nenhum outro hidrogênio. Então, uma outra informação que a gente tirou importante foi o seguinte, essa região aqui em torno de 4 ppm é região de carbono ligado a oxigênio. Então, essa metila, ela está isolada dos outros carbonos através de uma ligação com um oxigênio. Então, a partir daqui, a gente já conseguiu montar, na verdade, uma estrutura para essa molécula. Então, a gente tem uma metila ligado a um CH2, a um carbono metilênico, e eles não estão acoplando esse CH2 com nenhum outro hidrogênio, a não ser com essa metila. Então, esse CH2 está separado, na verdade, do resto da molécula através de uma ligação com a carbonila. E essa carbonila está ligada a um oxigênio que está ligado a uma metila. Então, a partir daqui, a gente propôs, então, essa estrutura para essa molécula, que é o propionato de metila. Então, o que a gente fez depois disso foi confirmar essa estrutura através do espectro de carbono e do espectro de massas. Então, no espectro de carbono, a gente viu o seguinte, que essa região aqui do espectro é uma região de carbonos ligados através de uma dupla ligação com oxigênio, ou seja, é uma carbonila, e que essa região é uma região de carbonila de éster. Uma outra coisa que a gente viu foi o seguinte, que esse sinal aqui, em torno de 60, 55 ppm, é região de carbonos ligados ao oxigênio. Então, isso daqui é referente a uma ligação de carbono ligado ao oxigênio, então é aquela metila. Essa região aqui do espectro, em torno de 30 ppm, é região de carbonos metilênicos. E essa região do espectro é uma região característica de carbonos metilênicos, de metila. E tudo essas informações, então, a gente pode comparar com dados tirados, então, da tabela 14.4, que está na apostila. Então, isso daqui já indica pra gente que muito provavelmente esse composto é essa estrutura mesmo. Então, agora a gente só precisa confirmar. Como que a gente confirmou isso? Através da análise do espectro de massa. Então, no espectro de massa, a gente viu que o pico do íon molecular correspondia à massa molecular desse composto, porque o pico do íon molecular, ele proveniente da molécula menos um elétron, ou seja, desse cátion radical. E através da fragmentação dessa molécula, a gente viu que o pico base do espectro ele era gerado através de uma fragmentação alfa, ou seja, o pico base é gerado a partir desse fragmento que tem razão, massa, carga
em torno de 57. Então, todas essas informações, elas estão, na verdade, de acordo com a estrutura da molécula proposta. Nós vamos fazer mais exercícios desse tipo para vocês treinarem para o exercício valendo nota no final da disciplina. Beleza? Obrigada, até mais.